ler a palavra de Deus, convido você a abrir a sua Bíblia ou ler conosco no telão a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10 também. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco nesta noite, porque a Tua palavra é poderosa, é viva, é verdadeira, Pai. Nos dê sabedoria e entendimento nesta hora, para compreendermos a Tua palavra. Fale ao nosso coração, Pai. Trate conosco conforme a Tua vontade, meu Deus. E nós repreendemos tudo que tenta atrapalhar o nosso entendimento e a nossa atenção à palavra que será ministrada pelo Senhor aos nossos corações, Pai. Nós repreendemos a dúvida, nós repreendemos todo espírito maligno de confusão, toda distração, todo mal, nós rejeitamos agora, em nome do Senhor Jesus, e que todos possam ouvir a Tua voz, e obedecer a Tua palavra, Pai, que a Tua vontade seja estabelecida em cada vida e em cada família aqui reunida nesta noite. Nós oramos e também abençoamos aqueles que pedem a nossa intercessão, aqueles que pedem a oração da igreja, nós entregamos aos cuidados do Senhor, Pai. Faça a Tua obra, realiza, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade em cada um de nós, em cada pessoa, em cada família nesta noite. É o que Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estes dois versículos que nós acabamos de ler são muito importantes na Bíblia, porque falam com muita clareza e muita simplicidade sobre salvação. A maior bênção de Deus para a humanidade é a salvação, é perdoar o ser humano dos seus pecados e salvá-lo da condenação ao inferno, dando a ele a vida eterna. E a Bíblia diz aqui, nestes versículos da carta de Paulo aos Romanos, que se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor, e crermos de todo o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. E apesar deste versículo ser entendido erroneamente por muitas pessoas, achando que é muito simplista, dizendo talvez assim: basta então eu repetir esta frase, Jesus é o Senhor, e eu serei salvo. Vou continuar vivendo do mesmo jeito, vou continuar fazendo as mesmas coisas, mas se eu disser estas palavrinhas mágicas, Jesus é o Senhor, então eu serei salvo. Não é bem assim. Vamos observar o que a palavra de Deus nos diz com um pouco mais de profundidade. A Bíblia diz aqui que devemos crer em nosso coração que Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Crer na ressurreição. Eu quero falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, que é o fato mais importante da Bíblia. A ressurreição de Jesus é o fato, é o acontecimento mais importante da história de toda a humanidade. Não existe outro acontecimento tão importante na história humana
quanto à ressurreição de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado. O clima nos dias da crucificação de Jesus em Jerusalém era de extrema tensão. Os discípulos de Jesus estavam amedrontados, desde que o Senhor foi preso no Getsêmani e levado para julgamento na casa de Caifás, e depois perante o governador romano em Jerusalém, Pôncio Pilatos. Os discípulos de Jesus se dispersaram, todos ficaram com medo. O mais corajoso deles, Pedro, negou que conhecesse Jesus. 3 vezes ele negou: eu não conheço Jesus. Havia medo. Eles não se reuniam mais abertamente. Durante os dias da crucificação até a ressurreição de Jesus, eles só se reuniam a portas trancadas. Era um medo, um pavor, porque o governador romano havia mandado matar Jesus. Os sacerdotes, os religiosos em Jerusalém, pressionaram a multidão a dizer: solte Barrabás e crucifica o Cristo. Havia medo, havia pavor. Jesus morreu na cruz, foi sepultado por José de Arimateia e colocado num sepulcro próximo do Calvário. E o governador ordenou que 16 soldados revezassem para fazer uma escolta na porta do sepulcro. De 4 em 4 soldados, sem cessar, o túmulo onde estava sepultado Jesus estava vigiado, estava guardado. Ninguém ousava mexer com os romanos, ninguém ousava desafiar o poder militar e o poder religioso daquela época, que pressionaram e levaram Jesus para a cruz. Ninguém ousava desafiar o poder romano. O túmulo de Jesus estava selado e estava guardado por soldados. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia, na madrugada daquele domingo de Páscoa, aquele lugar tremeu. Eles viram coisas gloriosas a ponto de que os soldados romanos incrédulos caíram prostrados, amedrontados e desmaiados de pavor. Anjos de Deus apareceram. A pedra que fechava o túmulo de Jesus foi aberta. Anjos de Deus apareceram no sepulcro anunciando: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, venham e vejam o túmulo vazio. Os seus discípulos então criaram coragem e foram até o sepulcro e viram o túmulo vazio e não viram mais Jesus. Daí algumas horas viram Jesus ressurreto dentre os mortos, e aquele medo se transformou em coragem para anunciar: Jesus ressuscitou. A partir daquele domingo, os discípulos que outrora estavam cheios de medo, se revestiram de uma coragem, se revestiram de uma ousadia sobrenatural, dada por Deus, e anunciavam: Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Onde estava o medo? O medo foi transformado em coragem, porque eles viram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles viram, e todos os apóstolos daí em diante anunciaram a ressurreição de Jesus, irmãos, dando a sua própria vida quando necessário. Governantes, religiosos, poderosos da sua época ameaçavam os apóstolos dizendo: ou vocês param de falar deste Jesus, ou vocês morrerão, ou serão presos. Eles não se importavam mais, eles não temiam mais, porque eles eram testemunhas oculares de que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou.
E praticamente todos os apóstolos deram a vida para anunciar a ressurreição de Jesus. Tiago foi morto por espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas nenhum deles negou a fé, nenhum deles negou que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Agora, irmãos, vamos pensar seriamente numa coisa. Os judeus não contestaram a ressurreição, os romanos não contestaram a ressurreição, os oponentes de Jesus, que eram muitos naquela época, não contestaram a ressurreição. Qualquer opositor de Jesus poderia ter acabado com o cristianismo logo no começo, bastava apresentar o cadáver, era só apresentar o corpo. Olha, vocês estão pregando que ele ressuscitou, mas está aqui, olha o cadáver dele. Não havia cadáver. No cristianismo não há um cadáver, porque Jesus morreu por nós, mas venceu a morte. Jesus ressuscitou. Ninguém contestou, porque não havia cadáver para apresentar. E alguém disse lá atrás no passado: o silêncio dos judeus é tão eloquente quanto o discurso dos cristãos. Os judeus se calaram. O silêncio dos sacerdotes, o silêncio dos soldados, é tão eloquente, fala tão alto, é tão ousado, quanto a pregação da ressurreição anunciada por todos os crentes. Jesus ressuscitou. E é isso que a Bíblia nos diz primeiramente que deve haver em nosso coração: uma fé verdadeira na ressurreição de Jesus. Esta é a base do cristianismo e da salvação. Deixa eu perguntar aqui, quantos creem que Jesus morreu sim, mas ressuscitou? Levante a sua mão. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Aleluia. Jesus vive. Ele está vivo. É isso que nós precisamos crer. E em segundo lugar, a Bíblia diz neste texto de Romanos, que nós devemos confessar com a boca que Jesus é Senhor. Parece uma frase salvadora, parece uma frase que, se qualquer um repetir, será automaticamente salvo. Também não é assim. Nós precisamos voltar um pouco na história para entender o significado da palavra Senhor. Ao longo das épocas, ao longo dos séculos, o significado desta palavra foi muito diminuído, foi muito alterado, porque hoje nós nos referimos a qualquer pessoa que tenha um pouco de autoridade sobre nós, ou a qualquer pessoa talvez um pouco mais velha, nós nos referimos numa atitude de respeito como Senhor. É uma atitude respeitosa, chamamos as pessoas de Senhor, mas não é somente desta forma que a Bíblia diz. Chamar Jesus de Senhor, conforme diz a palavra de Deus, significa reconhecê-lo como soberano, como autoridade, como aquele que tem poder, como aquele que tem os atributos de Deus, como o rei e como o dono de todas as coisas. Reconhecer Jesus como Senhor. Nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender como os judeus encaravam esta palavra e como os romanos entendiam a palavra Senhor. A palavra Senhor para os judeus, no hebraico Adon, da qual surge a palavra Adonai, era a palavra que o judeu usava para se referir a Deus como o soberano de suas vidas. Para um judeu,
a palavra Senhor significa a soberania de Deus. Só Deus é Senhor, soberano e reina, e é o dono de todas as coisas. Os romanos entendiam a palavra Senhor olhando para o imperador. César era considerado Senhor. No grego a palavra Senhor é Kurios. César era chamado de Senhor pelos romanos, e a saudação que eles usavam para se cumprimentar, imposta pelo governo romano da época, era Kurios César, significa César é o Senhor. Quando o imperador passava em algum lugar, todas as pessoas, todos os romanos deveriam se ajoelhar, levantar as mãos e dizer Kurios César, porque César para eles era o soberano. Dono, não havia dono, César era dono de tudo. A família tinha que desocupar, porque o lugar então seria tomado posse por César. Se ele dissesse, eu não gostei de você, não gostei daquela pessoa, mandem matar, não havia lei e palavra maior do que a de César. Um dos piores imperadores romanos, chamado Nero, perseguidor dos cristãos em sua época, um dia resolveu fazer uma festa no seu jardim, e ele disse, este jardim é muito escuro, coloquem postes, e amarrem cristãos em cima destes postes, e amarrem panos em volta deles, e coloquem combustível e atem fogo, porque eu quero que os cristãos sejam tochas vivas iluminando a minha festa. E por ordem de Nero, cristãos foram queimados vivos, como tochas humanas, morreram queimados, por ordem de um imperador. Os romanos entendiam a palavra Senhor desta forma. César é o Senhor, o dominador, aquele que manda, aquele que dá todas as ordens. Agora nós precisamos nos colocar no lugar de um judeu e no lugar de um romano para entender o que significa confessar Jesus como Senhor. Olha aqui, preste atenção. Se coloque no lugar de um judeu. Confessar Jesus Cristo é o Senhor significa igualar Jesus a Adonai, o Deus soberano dos judeus. Para um romano declarar e confessar Jesus Cristo é o Senhor, significava igualá-lo a César e dizer que ele, Jesus, é o dominador, é o Senhor, é o dono de tudo. Não é tão simples como dizer uma frase, Jesus é o Senhor, é o reconhecimento de que Ele é realmente o dono, o Senhor e a autoridade sobre nós. Para um judeu, confessar Jesus como Senhor era enfrentar a religião que negava Jesus como Messias. Para um romano, confessar Jesus como Senhor era desafiar César, porque César poderia matar alguém que declarasse a existência de outro Senhor a não ser César. Quantos estão entendendo o que é confessar Jesus como Senhor? É algo muito forte, é algo muito profundo. Confessar Jesus como Senhor significa reconhecê-lo como Rei, dono de tudo, com toda a autoridade e atributos de Deus, totalmente divino, portanto, submeter-se e obedecer a Ele. Eu pesquisei o significado da palavra confessar na Bíblia e encontrei 3 qualidades e 3 significados para confessar. Quando nós vemos a Bíblia falando sobre confessar,
nós precisamos entender que, em primeiro lugar, confessar significa reconhecer algo publicamente, reconhecer abertamente, professar algo abertamente. Um exemplo disso está em Atos capítulo 19, eu quero ler com você esse texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 17 e 18. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando as pessoas se convertiam, no caso deste texto em Éfeso, judeus ou gregos, eles confessavam publicamente a sua fé, eles confessavam publicamente os seus pecados. Imagine aquela multidão se convertendo em Éfeso, a cidade mais importante da Ásia na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, e as pessoas se convertendo e declarando: eu roubei, eu matei, olha, eu sou um adúltero, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tamanho era o arrependimento no coração das pessoas. Eles confessavam abertamente, publicamente os seus pecados. Jesus disse em Mateus capítulo 10, e eu quero ler com você, como nós precisamos confessar abertamente que Jesus é o Senhor. Mateus no capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus 10, 32. Diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar diante dos homens publicamente, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos lá no céu. Mas quem me negar, quem se envergonhar de mim perante os homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, confessar significa, primeiramente, reconhecer publicamente algo. Em segundo lugar, confessar na Bíblia significa dizer a mesma coisa, concordar com aquilo que está sendo dito, concordar com o que Deus diz. Por isso, a condição bíblica para confessarmos Jesus como Senhor envolve uma fé verdadeira dentro do nosso coração. A condição é estarmos de acordo. Eu confesso Jesus verdadeiramente quando eu creio de coração e eu estou concordando com aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Temos que concordar com o que Deus diz para que a nossa confissão seja verdadeira. E em terceiro lugar, a palavra confessar na Bíblia significa admitir algo, declarar a verdade. Hoje nós vemos no Brasil aquela operação Lava Jato, tantas pessoas sendo acusadas, tantos políticos sendo envolvidos, e muitas vezes o Poder Judiciário apresenta documentos relacionados a um político, relacionados a alguma pessoa, provando algo, e a pessoa continua negando. Existem documentos, olha, você tem contas na Suíça, contas não declaradas no exterior. Não, eu não tenho.
Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Como as pessoas negam a verdade. E isso acontece de uma forma prática no nosso dia a dia. Como as pessoas têm dificuldades para assumir os seus erros. O marido com a esposa com o marido, os filhos perante os pais, irmãos na igreja, no ministério, na família. Como as pessoas têm a tendência de não assumir os seus erros, as suas culpas. Negam, fogem de assumir a verdade. Irmãos, errar é humano. E admitir os seus erros é sinal de caráter. Devemos aprender a admitir os nossos erros. No mundo e na justiça do mundo, quem confessa as suas culpas, os seus crimes, é condenado, é punido. Mas no reino de Deus, quem confessa as suas culpas, os seus pecados, é perdoado pelo Senhor Jesus. O reino de Deus é diferente. No mundo, quem confessa é condenado. No reino de Deus, quem confessa é absolvido, porque Jesus pagou o preço da nossa condenação. A explicação é esta: quando nós confessamos, a justiça de Deus se manifesta em nós. Jesus já levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Então, quando eu confesso que sou pecador e preciso da misericórdia de Jesus, quando eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, então a justiça de Deus, que foi estabelecida por Jesus, ela é derramada sobre a minha vida, e eu sou perdoado. Você é perdoado, porque Jesus nos dá o perdão. Mas confessar é admitir a verdade, assumindo as consequências. Porque muitas pessoas não assumem, não confessam, por medo de alguma coisa. Observe o exemplo em João capítulo 9. João 9, 22, Jesus havia curado um cego, e os mestres da lei, os sacerdotes, queriam achar alguma maneira de culpar Jesus, de acusar Jesus. Então chamaram o cego, e ele dizia: Jesus me curou, ele passou lodo em meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé, e eu fui e me lavei e agora enxergo. Mas e os judeus tentando de alguma forma acusar Jesus, não aceitavam aquela cura milagrosa de um cego. Aí em João 9, 22, a Bíblia diz que mandaram chamar os pais daquele cego. João 9, 22, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os judeus já haviam determinado: se alguém disser que este Jesus é o Cristo, é o Messias, vai ser expulso do nosso meio. Então, quando os pais do cego foram chamados, eles disseram assim: não, nós não sabemos de nada, pergunte a ele tem idade, ele fala por si mesmo. Mas os pais sabiam que havia sido Jesus que realizara aquele milagre na vida do seu filho, mas eles não confessaram por medo dos judeus, medo de perseguição, medo de perder a sua condição na sinagoga. Então nós estamos diante de uma grande verdade da palavra de Deus. Quem crer no seu coração que Jesus ressuscitou, e confessa com a sua boca, assumindo, admitindo a verdade, concordando com o que a Bíblia diz, será salvo. Irmãos, nós estamos falando do assunto mais importante para cada pessoa, que é a vida eterna.
Eu não estou aqui querendo fazer nenhum adepto para a minha igreja ou para a minha religião, porque a minha religião não pode salvar você, e nem a sua religião pode lhe salvar. O único que morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar a vida eterna foi Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Nós não podemos negligenciar um amor tão grande como este, um amor como o amor do nosso Deus. Irmãos, Deus nos ama tanto, que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Vamos ler juntos João 3,16, vamos ler este versículo. Eu gostei muito da camiseta que os jovens fizeram este ano para a passeata, com João 3,16, né? João 3,16, e eu vi aqui o Luilson com uma camiseta. Fica de pé, mostra para a igreja essa camiseta, João 3,16, vira para todo mundo te ver. Aí, tem mais algum jovem com essa camiseta? Só você hoje, que bênção. Irmãos, este é o versículo mais importante de toda a Bíblia, e nos fala o quanto Deus nos amou. Vamos ler juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Deus ama o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo inteiro, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para ressuscitar por nós, para que todo aquele que nele crer, não pereça no inferno, não seja condenado à morte eterna no inferno, mas tenha a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. É o amor de Deus, é o amor. Fale para quem está aí perto de você: Deus ama você, Jesus te ama. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida por amor de nós. Nós não podemos negligenciar isto. Jesus morreu por amor, Jesus ressuscitou porque nos ama, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque Ele nos ama. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ama o pecador, Ele quer salvar o que está perdido. Jesus disse: todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus nos ama. Não existe um outro amor a não ser o amor de Deus neste mundo. Que outra religião fala de alguém que nos ama como Jesus nos ama? Um jovem muçulmano disse o seguinte para um médico que o atendia, um jovem muçulmano dizendo: Alá diria ao mundo, a todos, Alá, como eles chamam Deus, Alá é grande, muito grande, Ele obrigaria todos a crer nele, e se alguém se recusasse, morreria. É isso que aconteceria se Alá viesse aqui. Alá, para os muçulmanos, é esse Deus que está lá dizendo: creiam em mim, senão vocês vão morrer. Quem não crer tem que morrer. Por isso tanto atentado em nome de uma religião. Quem não crer em Alá deve morrer. Nunca se leu, ou nunca um muçulmano ou o Alcorão fala que o profeta de Alá, Maomé, amou alguém. Ele não morreu por amor dos seus seguidores, ele não fez nada por amor a eles. O Alcorão não atribui amor ao próprio Alá.
mas a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Jesus morreu por amor, a Bíblia diz que o nosso Deus nos ama tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós e nos salvar. Aristóteles, falando sobre a mitologia grega, e o Deus da mitologia grega, Zeus, disse o seguinte: seria extravagante alguém declarar que ama a Zeus, ou que Zeus amasse um ser humano. Não há amor na mitologia grega, de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Mas o nosso Deus nos ama de verdade. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus nos ama. Nós não podemos negligenciar esse amor tão grande. Olhar para Jesus na Bíblia, nos Evangelhos, é olhar para Deus, é ver a imagem exata de Deus, conforme a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1. Olhar para Jesus é ver o amor em pessoa, é ver Deus que nos ama na carne, no corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não podemos negligenciar este amor. E não podemos também, irmãos, deixar de assumir a fé, se é que temos de verdade fé em nosso coração. É necessário confessar. Não é uma fé secreta que pode nos salvar. É uma fé no coração, mas que se torna pública quando confessamos Jesus. Eu quero ler as palavras de um judeu messiânico, um judeu convertido a Jesus Cristo, um homem muito rico, dono de uma rede de joalherias no mundo inteiro. David H. Stern, um judeu messiânico, disse: conheço vários judeus que concordam mentalmente que Yeshua, Jesus, deve ser o Messias, mas passaram anos sem contar isso aos familiares, amigos e colegas. Eles estão levando uma vida dupla, mas a vida oculta não é uma vida de fé, é apenas uma vida em que indivíduos se escondem. Por trás da reticência deles está o medo, e debaixo do medo está a falta de confiança na capacidade de Deus de cuidar deles e de protegê-los. Sua aprovação mental não é a fé salvadora. Não existem cristãos secretos. Eu o encorajo a se assumir como cristão agora, e Deus irá ajudá-lo a superar suas crises. Eu faço minha estas palavras de David H. Stern, dizendo que não há um cristianismo secreto. Não é possível sermos um cristão secreto. Apenas aprová-lo mentalmente não nos leva à salvação. É preciso assumir e confessar que Jesus é o Senhor. Fiquem de pés na presença de Deus. Antes de orarmos, eu quero... A primeira: eu não creio e não confesso. Eu não creio na ressurreição de Jesus e não confesso que Ele é o Senhor. Então eu sou um cético, um incrédulo. Segunda opção: eu não creio, mas eu confesso, porque vai que dá certo, vai que funciona. Então eu sou um hipócrita, um mentiroso, um aproveitador da situação. A terceira opção: eu creio,
creio sim, mas eu não confesso. Então eu sou um covarde. Eu tenho medo de assumir a minha fé, sou um medroso. Eu creio, mas eu não confesso porque o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim na sociedade, na escola, na família? Eu sou um medroso. E a quarta opção, eu creio sim de todo o meu coração, e eu assumo, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu sou salvo e perdoado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Qual é a sua decisão? Qual é a sua opção? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, crendo que Ele ressuscitou, será salvo. Por amor a ti, meu Rei. Feche os teus olhos. Sendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Troca o orgulho, troca o medo, troca essa dúvida. Lança fora essa hipocrisia. Só Jesus salva. Só Jesus dá a vida eterna. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus reina. Aleluia. Jesus. Eu creio, eu confesso que Jesus é o Senhor. Entrega-te, Jesus, o que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria. Levante as suas mãos junto comigo. Vamos confessar que Jesus é o Senhor. Se você crê em seu coração que Ele ressuscitou, e se você quer confessar que Jesus é o Senhor, diga assim junto comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio na ressurreição do Senhor, e eu confesso que Tu és o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio no Teu sacrifício, Senhor Jesus, e eu Te recebo nesta noite publicamente como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. Os meus pecados eu reconheço e deixo aos pés da cruz.
perdoa-me, purifica-me, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz: se confessar com a sua boca, não é só lá no coração e na mente que Jesus é o Senhor, mas lá no coração você crê nisto, crê que Ele ressuscitou, a Bíblia garante que então você será salvo. E eu quero orar com aqueles que hoje, sinceramente de coração, confessaram Jesus como Senhor, publicamente pela primeira vez. Quem confessou Jesus hoje aqui pela primeira vez, falando mesmo, talvez lá no seu coração você sempre creu, mas quem hoje declarou isso, conforme as Escrituras ensinam, pela primeira vez, quem fez isso hoje? Aqui tem alguém, ali, levante a mão, deixa eu ver quantas pessoas confessaram Jesus como Senhor agora. Aleluia. Eu quero convidar também lá na galeria, que bênção, venham aqui para frente, eu quero orar por vocês, que hoje estão confessando que Jesus é o Senhor, publicamente, assumindo a sua fé em Jesus Cristo, e você não tem medo do que vão dizer, não está se importando com o que vão pensar, você só quer a salvação. Vem aqui para frente, enquanto nós damos a Deus toda a glória, eu quero orar por vocês. Hoje é noite de salvação, quem confessa Jesus como Senhor é salvo. Você está com vergonha de vir, fale para a pessoa do teu lado: me acompanha, que eu irei. Podem vir. Se você tem vergonha, Jesus te ama, Ele não tem vergonha de você. Aleluia. Me salvou-me, seu poder restaurou-me. Vamos continuar louvando. Igreja, levante as suas mãos e dê a Deus toda a glória. Tudo é para Ele, para a glória dEle. É Jesus. Foi Ele que morreu por você. Foi Jesus que morreu por amor. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Homens, mulheres, todos, Jesus está chamando. Seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente junto comigo, levante as suas mãos. Senhor meu Deus, estas pessoas creem de coração que o Senhor ressuscitou, e elas confessaram nesta noite que Jesus Cristo é o Senhor, e a tua palavra promete, Senhor, que eles serão salvos. E eu te peço agora, meu Deus, que estes nomes sejam escritos no céu, no livro da vida, e que cada uma dessas pessoas seja salva, sejam lavados no sangue purificador de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, perdoe. Senhor, abençoe. Senhor, salve estas vidas. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vocês estão aqui porque Jesus ama vocês. Não foi um pastor, não foi qualquer um que morreu por vocês, foi Jesus. E vocês estão aqui porque vocês creem no seu coração que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E eu quero que mais uma vez vocês digam comigo que Jesus é o Senhor. Amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Sabe o que eu mais quero te dizer agora? Parabéns por essa decisão que você tomou, por essa confissão pública da sua fé em Jesus. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando de vida eterna. E você recebeu nesta noite a vida eterna que só Jesus pode dar. Você agora se tornou filho de Deus, filha de Deus. E eu quero te cumprimentar por isso. E eu quero dizer que Jesus te ama e nós todos da igreja te amamos. Amém? Quero pedir para você dar uma olhada para trás e receber um aplauso da igreja por essa sua entrega para Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Aleluia! Deus abençoe vocês. Gostaria que vocês não voltassem ainda para o seu lugar. Nós temos uma equipe de pessoas para anotar o seu nome e o seu telefone. E se você tiver um motivo de oração, fale também qual motivo que você quer oração. Nós estaremos orando por vocês, amém? Aguardem um minutinho só, vai chegar alguém aqui para anotar o nome de vocês. Enquanto isso, vamos louvando a Deus, vamos continuar adorando e dando a Deus toda a honra, dando a Deus toda a glória por tudo que o Senhor tem feito. Aguardem só um pouquinho, alguém vai chegar aqui. Você pode levantar suas mãos para dar glória a Deus. É para Jesus. Toda glória e honra é para Ele. Hoje é o último dia do nosso jejum de 21 dias, carne vermelha, refrigerantes, doces, sobremesas. Vale a pena o sacrifício,
porque Deus tem grandes propósitos. Quando jejuamos e oramos, grandes coisas acontecem. Vamos dobrar os nossos joelhos e orar, entregando todos estes propósitos do jejum diante do Senhor e entregando este voto de 21 dias na presença do Senhor. Senhor meu Deus, por esta causa e por estes pedidos do jejum, eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Peço que o Senhor opere grandes milagres e bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos que consagrou este jejum há 3 semanas atrás. Abençoe, responda à oração, responda ao clamor, e através do jejum e da oração, os teus filhos sejam vitoriosos, libertos e totalmente abençoados pelo Senhor, Pai. Nós estamos encerrando hoje este propósito na tua presença, e por estas causas eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Por cada um destes pedidos do jejum, eu me coloco na tua presença, Pai, e peço que o Senhor abra portas, que o Senhor conceda vitórias, que o Senhor abençoe poderosamente, ó Pai. E nós entregamos este voto que fizemos há 3 semanas, entregamos ao Senhor e te agradecemos, porque nada nos faltou, Pai. O Senhor supriu as necessidades, o Senhor abençoou a tua igreja, o Senhor fez grandes coisas, Pai. Nós te agradecemos e entregamos este jejum diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, glória a Jesus. Fica de pé diante do Senhor. Eu quero chamar a pastora Débora para fazer esta oração, e gostaria que todos dessem as mãos uns para os outros, segure nas mãos de quem está aí perto de você. Vamos orar juntos, encerrando o culto desta noite, encerrando a campanha Jejum da Vitória, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero te dizer uma coisa: tudo que você pediu e escreveu neste folheto do jejum, e tudo que você tem pedido a Deus nestes 21 dias, o Senhor já te concedeu. Não precisa pedir mais, pode agradecer, porque a vitória já é sua pela fé no nome de Jesus. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as tuas bênçãos. Queremos te agradecer, Pai, porque temos a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor nos atende. Eu quero te louvar, Senhor, por cada vida aqui nesta noite. Quero te agradecer, Senhor, por este culto. Quero te agradecer pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, de conhecer o teu nome, de conhecer o teu amor. E eu peço, Senhor, continue a abençoar os teus filhos, abençoe, Senhor, cada uma destas vidas, cada família, que eles possam experimentar do teu amor, da tua proteção, da tua provisão, da tua bênção, no nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos, Senhor, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana em que possamos desfrutar da presença do Senhor. Guarda-nos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Levante as tuas mãos ao Senhor, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Que você tenha uma semana de bênçãos no nome de Jesus. Dá um abraço em quem está aí perto de você.